Olá! Bom, sejam bem-vindos então à terceira aula sobre economia, aí na disciplina de economia para engenharia. Bom, então na terceira aula a gente está seguindo, como sempre, o capítulo do livro do Mankio, nesse caso é o capítulo 3 do livro do Mankio. E para isso eu preparei uma apresentação aqui baseada no livro, para mostrar para vocês, e eu vou explicar um pouco para a gente entender melhor o capítulo 3. O capítulo 3 ele fala sobre interdependência e ganhos comerciais, e ainda dentro da parte de introdutória. Então, lembra lá dos 10 princípios? Tinha um deles que falava que o comércio pode ser bom para todos. Aí a gente fala, poxa, legal, então, mas como assim? Será se é mesmo bom? Eu não entendi muito bem. Então, assim, esse capítulo busca responder duas perguntas básicas. Por que os países e as pessoas optam por serem independentes uma das outras? E o que eles têm a ganhar com os comércios um com o outro, se comercializar os produtos? O comércio ele tem uma vantagem que ele permite essa variedade de produtos. Então, o Brasil consegue comprar diversos produtos chineses que a gente não produz aqui. Enquanto isso, a China pode comprar diversos commodities brasileiras que eles não produzem lá. Então, tem essa vantagem. Então, assim, para ilustrar, o livro ele trata um pouco de uma parábola da economia. Eu também comentei sobre a fronteira de possibilidade de produção. Então, aqui eu vou pegar um exemplo. Imagina que a gente tem um agricultor e um pecuarista. Ambos, o agricultor e o pecuarista, trabalham 8 horas por dia. Então, imagina que eu sou um agricultor, eu consigo trabalhar 8 horas por dia. E aí eu tenho dois produtos que eu posso trabalhar. Ou eu vou dedicar ao cultivo de batata, ou eu vou dedicar ou eu vou dedicar à produção de carne, sendo com gado. Ou posso fazer os dois, posso ficar 4 horas dedicado ao cultivo de batata e 4 horas aí na criação de gado para fazer a carne, na produção de carne. Então, basicamente, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Só que duas pessoas têm competências diferentes, né? É difícil, cada um tem sua produtividade, e o tempo que eu levo para produzir carne é diferente do que eu levo para produzir batata. E aí o outro produtor também tem suas particularidades. Então, nesse caso, olha só, para ficar bem ilustrativo, ó, eu coloquei um exemplo. Imagina que o agricultor ele demora exatamente 60 minutos para cada quilo de carne. Ou seja, em 1 hora ele produz 1 quilo de carne. Como são 8 horas, ele vai produzir 8 quilos de carne. Já se ele for optar por fazer batata, ele demora 15 minutos para 1 quilo de batata. Obviamente, em 1 hora, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir 4 quilos de batata, como são 8 horas, 4 vezes 8, dá 32 quilos de batata. Já o pecuarista, ele já tem uma característica diferente. Ó. Ele consegue produzir carne 20 minutos para cada quilo de carne. Ou seja, em 1 hora ele vai produzir o quê? 3 quilos de carne. E aí, quando eu levo 3 vezes 8, 24, dá 24 quilos de carne em 8 horas. Ou seja, em um dia ele consegue produzir 24. E aqui o pecuarista faz em 10 minutos para cada quilo de batata, logo por hora dá aproximadamente aí 6 quilos de batata, vezes 8, dá 48 quilos. Então, cada um tem suas características, né? A gente acabou de ver. E aí, o que que gera? Gera a função fronteira de produtividade deles, né? Então, cada um tem a sua produtividade. Se o agricultor, vamos voltar para a gente ver, ó, o agricultor ele consegue produzir 8 quilos de carne ou 32 de batata. Se ele optar todo o tempo, todas as 8 horas, para produzir carne, ele vai produzir 8 quilos. Se ele usar todo o tempo, e nada de batata. Se ele usar todo o tempo para produzir batata, ele vai produzir 32 quilos de batata e nada de carne. Ou ele pode fazer uma mescla, né? Imagina que ele vinha produzir 8 quilos de carne, aí o que sobrar para ele, vai dar para ele produzir 16 quilos de batata. Ou seja, se ele mesclar, o consumo dele fica dentro dessa curva. E aí ele vai escolher. Se ele quer consumir mais batata, ele vai ter que abrir mão de consumir carne. Se ele quer consumir mais carne, ele vai ter que abrir mão de consumir batata. Isso se ele for independente, se não tiver comércio. O pecuarista, mesma coisa. Ele consegue produzir 24 quilos de carne sem produzir nada de batata, ou 48 quilos de batata sem produzir nada de carne. E aí, se ele optar, não, eu quero um pouco de batata, um pouco de carne. Imagina que eu quero 12 quilos de batata. Logo, para 12 quilos de batata, ele consegue produzir 12 quilos de carne. Para 12 quilos de carne, ele consegue produzir 24 quilos de batata. Então, assim, se não fizer nada, se não houver comércio nenhum,
o agricultor ele vai consumir o que está dentro da fronteira dele ali, a capacidade de produção, trabalhando efetivamente às 8 horas por dia, né? E o pecuarista também. E aí o que acontece? Ele pode, os dois se encontram, imagina que os dois se encontram e falam assim, poxa, quanto que é a sua produção? O pecuarista começa a conversar com o agricultor e aí ele fala assim, poxa vida, então o pecuarista começa a imaginar, começa a fazer umas contas e fala assim para o agricultor, bom, vamos fazer o seguinte, cada um vai especializar na sua área. Então, como você é agricultor, você pega a batata. Eu sou pecuarista, eu vou focar na carne, mas também vou produzir batata. E aí o pecuarista faz uma proposta para o agricultor. Fala assim, ó, vamos fazer um comércio entre os dois. Então, ao invés de eu produzir os dois, você produzir os dois, e aí a gente ter esse consumo, vamos trocar produto, o que você acha? Ele falou, não, beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, é a sugestão do pecuarista. Falou, ó, produtor, você vai pegar todas as suas 8 horas e vai focar no que você sabe e faz melhor. O que ele faz melhor? Produção de batata. Então, o agricultor vai produzir tudo que ele conseguir de batata por dia, que dá 32 quilos. Você não vai produzir carne, você vai produzir batata. Ponto. Beleza? Beleza. Aí, combinado. Aí o pecuarista fala assim, agora eu vou pegar 6 horas do meu dia para produzir 18 quilos de carne e as últimas duas horas que sobrar, que são 8 do dia, né? 6 e 2, eu vou produzir 12 quilos de batata. Então, o pecuarista vai fazer 18 por 12, sendo 12 de carne, então ele vai pegar 12 de carne para 6 horas para produzir 18 de carne. Então, vai produzir aqui, ó, 18 de carne. E aí, o que sobrar para ele aqui embaixo, ó, que é 12 quilos de batata. Então, ele vai pegar aqui, ó, 12 quilos de batata. É a proposta dele. Então, ele vai produzir aqui, o agricultor vai produzir aqui. E aí ele faz uma sugestão. Falou, agricultor, só que você não vai comer só batata, né? Você também vai comer carne. E eu também quero comer mais batata. Então, vamos trocar? Vamos trocar. Então, vamos trocar o seguinte. O pecuarista fala assim, ó, eu te dou 5 quilos de carne e você me dá 15 quilos de batata. Combinado? Fala, combinado. Então, beleza. Então, o que acontece com esse resultado? Ambos, repare que está dentro da fronteira de cada um. Esse daqui ele está dentro da fronteira dele, esse daqui está dentro da fronteira dele. Só que eles vão trocar produtos agora. Então, quando eles trocam produtos, ó, o que acontece? O agricultor, estamos falando do agricultor, ele vai produzir 32. Só que das 32 que ele produzir, ele vai enviar 15. Logo, vai sobrar para ele 17 quilos. Então, ele vai pegar 32 que ele produzir e vai enviar 15 para o pecuarista. O pecuarista, por sua vez, vai produzir 12 de batatas. Somado os 15 que ele vai ganhar do agricultor, então ele vai ter 27 de batatas. Então, beleza. Então o agricultor falou, ó, combinado? Combinado. Toma aqui os 15 que você pediu, e aí eu vou ficar com 17. O agricultor falou, toma aqui os 15 que você pediu, eu vou ficar com 17. O pecuarista, beleza, me dá os 15 que eu pedi para você, logo, como eu produzi 12, com 15 eu vou ficar com 27. Só que tem a contrapartida. Qual que é a contrapartida? Os 5 de carne. E aí, dessa forma, o pecuarista ia produzir 18 de carne, ele vai passar 5 para o agricultor, logo ele vai ficar com 13 quilos de carne. Essas 5 ele envia para o agricultor que não está produzindo nada de carne. E aí o agricultor, como ele está zerado de carne, ele vai receber 5, ele vai ficar aqui. Moral da história, nota o seguinte, ó, sem comércio, o agricultor ia produzir dentro aqui, ó, limitado à sua capacidade da fronteira. Sem comércio, o pecuarista também ia ficar limitado à sua fronteira. Quando passou a ter comércio entre os dois, o agricultor passou a consumir mais, tanto carne quanto batata. Então, olha só, antes do comércio ele consumiria 4 de batata. Após o comércio, ele aumentou 1 de batata, de carne, passou a consumir 5 de carne. Ele consumia 16 de batata. Após o comércio, ele passou a consumir 1 a mais, ou seja, 17 de batata. No caso da carne para o pecuarista, ele consumia 12. Com o comércio, foi para 13, aumentou em 1. E no 24, com o comércio, foi para 27, aumentou em 3. Ou seja, o comércio possibilitou, dadas as restrições dos dois, ter um aumento de consumo em ambas as partes. Essa que é a questão.
aumentou o consumo dos dois. Olha que fantástico a ideia do comércio. Então, o livro ele retrata também uma questão de vantagens absolutas, ou seja, a vantagem absoluta é a habilidade para produzir um bem empregando menor quantidade de insumo que o outro. Então, qual que é a vantagem absoluta que ele tem? Aí você fala, se você olhar os números novamente, você vai falar assim, poxa, Guy, você me falou que o pecuarista tem uma vantagem de produção de batata em comparação com a carne. Pô, o pecuarista não, o agricultor. Ele é agricultor, então ele teria que ter um know-how maior para a parte de batata. O pecuarista que mexe com gado teria que ter um know-how maior para a parte de carne. Só que o pecuarista que mexe com carne, em comparação com o agricultor, ele é melhor para produzir carne, ou seja, ele produz 24 quilos em 8 horas, frente a 8 quilos por 8 horas da carne com o agricultor, mas ele também tem uma vantagem absoluta de 48 quilos em comparação com a batata. Logo, o pecuarista ele tem uma vantagem absoluta na produção tanto de carne quanto de batata. O agricultor não tem vantagem absoluta em comparação com o pecuarista na produção nenhum dos dois. O pecuarista é melhor que o agricultor para os dois. Só que a gente também falou que existe o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É quando eu abro mão de produzir alguma coisa para dedicar a outra. Dessa forma, olha só o agricultor. O agricultor, se ele produzir 8 quilos de carne, ele não está produzindo nada de batata. Agora, se ele abrir mão de produzir 1 quilo de carne, ou seja, vai sair do 8 e vai para o 7. Ó. Vai sair do 8 e vai para o 7, ele está abrindo mão de produzir 1 quilo de carne, ele tem um ganho aqui de batata de 4. Então, esse é o custo de oportunidade. Para cada um que ele abre mão da carne, aumenta 4 de batata. E no caso do pecuarista, olha só o custo de oportunidade do pecuarista. Para cada um que ele reduz de carne, então ele tem para produzir 24 de carne, nada, depois ele reduz para 23, vai para 2. Ele tem um custo aqui de 2 do pecuarista na produção de carne. Aí você olha, poxa, então quem, no caso da carne, tem menor custo de oportunidade? No caso da carne, o custo de oportunidade do agricultor é de 4. Ó. Então, se ele abre 1 da carne, são 4 de batata. O outro, se abre 1 da carne, são 2 de batata. Logo, o pecuarista tem um custo de oportunidade para a carne menor do que o agricultor. E aí, se eu fizer todas as contas de todos, lembrando novamente que ele produz 8,32, então a relação é 8 por 32. Ou seja, para cada 1 de carne, significa que são 4 de batata, no caso do agricultor. Então, o custo de oportunidade é isso daqui. Se ele abrir mão de 1 quilo de carne, ele tem um ganho de 4 de batata. O pecuarista, se ele abrir mão de 1 quilo de carne, ele tem um ganho de 2 de batata. Então, o custo de oportunidade do pecuarista é menor. Então, assim, o benefício que ele teria abrindo mão de um é menor do que o benefício que o outro tem abrindo mão de outro. Né? Lembra aquilo? Eu dei o exemplo da faculdade. Se você tem um salário muito alto, se você fosse trabalhar e tivesse um salário muito alto, você não ia optar por fazer faculdade. Por quê? Porque o custo de abrir mão daquele salário muito alto para fazer uma faculdade é grande. Agora, no mercado de trabalho, se eles pagam um salário mínimo para pessoa sem faculdade, você fala, poxa, vou ganhar um salário mínimo só de diferença, é o menor salário do Brasil. Então, o custo de oportunidade é menor. Agora, se o salário mínimo fosse 20, 30 mil, você vai falar assim, opa, não vou fazer faculdade. Não compensa. Porque é custo de oportunidade. Então, se sem faculdade tivesse um salário alto, custo de oportunidade não valeria a pena. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Se ele abrir mão de produzir carne, o agricultor ele ganha 4 de batata. Falou, opa, então é um custo alto, é um benefício alto eu abrir mão de produzir carne. Já o pecuarista fala assim, não, é um benefício só 2 quilos de batata, então é um benefício pequeno abrir mão de carne. Agora, olha o caso do custo de oportunidade da batata, que é o inverso, né? A divisão inversa, esse dividido por esse agora, 8 dividido por 32. É um quarto. Ou seja, se ele abrir mão de produzir 1 quilo de batata, é um quarto, ou seja, 0,25 quilos, 250 gramas, 250 gramas de carne só. E esse daqui é meio quilo de carne. Ou seja, quem que tem um custo de oportunidade menor aqui? O agricultor. E quem que tem um custo de oportunidade, no caso da carne? O pecuarista.
Então, o pecuarista tem um custo de oportunidade menor para carne e o agricultor tem um custo de oportunidade menor para batata. Logo, o pecuarista tem que focar na carne e o agricultor tem que focar na batata por questões de custo de oportunidade. Então, dessa forma, o que seria... E o custo de oportunidade é o quê? Essa trade-off, né? Então, é aquilo que devemos abrir mão para obter algum tipo de ganho com o outro. Então, o que é a vantagem comparativa? Comparativa é justamente essas comparações de custo de oportunidade. Dessa forma, o agricultor, no quesito batata, ele tem uma vantagem comparativa, porque o custo de oportunidade é menor, em comparação com o pecuarista no quesito batata. No quesito carne, o pecuarista tem uma vantagem comparativa melhor do que o agricultor, porque o custo de oportunidade dele é menor. Então, todo bem deve ser produzido pelo indivíduo que tem menor custo de oportunidade. Essa é a lógica. Porque, poxa, se o custo de oportunidade é melhor, então você vai para o outro mesmo. Então, o que é a vantagem comparativa? É a habilidade para produzir um bem com menor custo de oportunidade do que o outro produtor. Só para a gente fechar, então, o comércio ele tem essa vantagem. Então, se as pessoas se especializam naquilo e começam a se tornar especialistas para produzir em determinada área, é melhor para você. Então, o que a gente fala? O Brasil ele é bom no agronegócio, ele tem uma produtividade no agronegócio em comparação com o mundo? Sim, vai fazer produção de agronegócio. Ah, mas o Brasil deve produzir computador. O Brasil é bom para produzir computador? Não. O Brasil tem uma produtividade alta para produzir computador? Não. Então, o Brasil não deve produzir computador. O Brasil só deve produzir aquilo que ele tem competência para fazer, ou seja, a produtividade dele, ele é especialista naquilo. Agora, quando ele tiver uma produtividade alta, tiver grandes investimentos em pesquisa, desenvolvimento, vai fazer com que o Brasil tenha um know-how na produção de computadores, em comparação com China, Estados Unidos e demais, aí sim, o Brasil deve focar na produção de computadores. Então, a gente vai ver na macroeconomia que o papel do governo é incentivar em tecnologia que aquilo vai gerar esse aumento de especialização, aumento de produtividade, e aí se torna um player global na parte de comercialização. Então, a especialização é bom para todos. Agora, repara um detalhezinho aqui. Ó. Você quer ferrar esse meu exemplo? Você está lá, você olhou e falou assim, Gai, e se a gente mudasse isso daqui? Ó, 5 quilos para cada 15 quilos de carne, ou seja, a batata é 15 para 5, é 3. Para cada um de carne, 3 quilos de batata. E se tivesse uma relação diferente, se tivesse 1 quilo de carne para 6 de batata, aí você ia perceber que o consumo seria menor. Maior para o pecuarista e menor para o agricultor. Aí o negócio fica bom para o pecuarista e fica ruim para o agricultor. E o inverso, o negócio fica bom para o pecuarista e ruim para o agricultor. Nesse caso, ficou bom para os dois. Aí você fala, pô, matematicamente, qual que é então o limiar que fica bom para os dois? Olhando o custo de oportunidade. Ó. Então, você olha o custo de oportunidade, o custo de oportunidade deu 4 para 2. Deu 4 e 2. Então, se a relação foi entre 4 e 2, naquele caso foi 3. Né? Para cada de carne, foi 3 de batata. Se fosse 4, seria bom para os dois. Se fosse 2, seria bom para os dois. Se fosse mais do que 4, seria ruim para um deles. Se fosse menos do que 2, seria ruim para um deles. Dessa forma, o comércio ele tem um preço. Então, o preço dessa negociação. Nesse caso, o preço é justamente esse valor de troca. Se ele não está bom para um, ruim para outro, um vai perder. Nesse caso, foi um jogo de ganha-ganha. Ok? Então, o mercado internacional basicamente isso. É importação e exportação. E existem acordos globais para que o mercado seja justo. Não tenha benefício para nenhum dos dois lados. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre acordos comerciais, capítulo 3 do Manquio. Leia lá, depois a gente discute mais. Abraço.